Obrigado, Iote. Boa tarde a todos, é um prazer, uma alegria, um dia muito feliz da gente estar reunidos aqui na Re-Innovation, nesse palco sob a curadoria do Instituto, onde já tivemos tantos palestrantes e tantos painéis com pessoas queridas, pessoas que fazem parte da história do Instituto, pessoas que são novas amizades que estão chegando agora. No ano de 2014, o Instituto da Criança completou 20 anos de história. E nessa ocasião, nós fizemos um livro contando como foi essa trajetória. E esse livro, ele tinha tantas histórias incríveis que ele ganhou o nome O Improvável Não É Impossível. Então, no ano de 2014, quando nós completamos 20 anos de história, o Instituto da Criança fez um livro. E quando começamos a ler as histórias, vimos como eram incríveis as histórias que pareciam impossíveis na ocasião em que fizemos. E elas se tornaram possíveis, porque havia comprometimento, havia o amor e, sobretudo, uma gestão que permitiu que as ações acontecerem. Quando o livro ficou pronto, o autor me pediu para eu fazer uma leitura e tentar corrigir nomes, datas, ver o que poderia ser modificado. E nessa leitura ficou muito claro um papel que até então não tinha sido ainda identificado, que o Instituto da Criança, que começou a sua história olhando para as crianças, depois olhando para os pais das crianças, depois olhando para os empreendedores sociais, o tempo inteiro ele sempre teve um papel de olhar, de inspirar a solidariedade, de motivar as pessoas a praticar o exercício da solidariedade. E isso trouxe para a gente, então, uma visão que mudou totalmente o nosso entendimento sobre o nosso papel. Passamos a ter um objetivo de levar a cultura da solidariedade para a sociedade, mostrar para as pessoas que todos nós podemos fazer uso do sentimento que todos nós temos e guardamos no coração, que é a vontade de ajudar o outro, é a compaixão, é sentir a dor do outro e ter o desejo de fazer algo pelo outro, e esse fazer é o gesto solidário. E nós entendemos, através da história do Instituto, que o Instituto alimentava as pessoas a terem essa certeza de que era possível praticar a solidariedade. Nesse contexto, entendemos que muitos querem doar, muitos mais precisam receber. O Instituto da Criança conecta e habilita esses dois mundos e assim os resultados são multiplicados. Ao longo dos anos, nós fomos conhecendo a figura dos empreendedores sociais, que são as pessoas que vivem nos mais diversos locais, nas mais diversas regiões e percebem nos ambientes hostis a necessidade de se fazer algo mais efetivo para contribuir com aquela sociedade. E, no entanto, diferentemente das outras pessoas, eles têm uma capacidade de ação que vence todo o medo, todo o desafio, todas as barreiras. Eles começam a fazer as ações e, aos poucos, vão montando uma creche, um abrigo, um centro comunitário e, assim, atendem crianças, adolescentes, a família, levando uma nova realidade para essas pessoas. O Instituto, então, investe nessas pessoas, procurando ampliar o impacto das suas organizações sociais. Aqui temos alguns exemplos, e hoje eu estou muito feliz de ver aqui a Fernanda, que faz parte do início da nossa história. Conhecemos a Fernanda em 1995, no Lar Santa Catarina, quando ela, muito jovem, junto com o Fernando, montaram uma instituição para atender crianças com paralisia cerebral sem família. Num gesto de muita coragem, fizeram um contrato com o governo do Estado para receber um recurso e manter essa instituição. Ocorre que o recurso não cobria todas as contas e, além disso, chegava atrasado. E ela começou a ter dificuldades para manter a instituição quando nós conhecemos ela em 1995. E de lá para cá, nós criamos uma grande amizade, uma grande parceria, e o Lar Santa Catarina e o Instituto da Criança andam de mãos dadas até hoje com a Fernanda, com a Carla, fazendo um trabalho de continuidade do trabalho de manter essas crianças que hoje são adultos, que têm 40 anos, já crescidos, mas continuam sem famílias e continuam com paralisia cerebral.
Nesses anos de 2008 a 2024, o Instituto da Criança teve parceria com mais de 600 empresas, gerenciou mais de 1.000 projetos e realizou mais de 11 milhões de atendimentos sociais. Foram mobilizados mais de 480 milhões de reais. Tudo isso trouxe para o Instituto um papel que se complementou ao objetivo primário da inspiração da solidariedade, que é o papel da gestão dos projetos sociais. Ganhamos muita musculatura com a chegada da nossa diretora Raquel, que em 2016 começou a trabalhar no Instituto, depois de 17 anos trabalhando na Petrobras. Raquel trouxe para o Instituto uma maturidade na gestão dos nossos projetos, que ampliou a qualidade e estendeu a possibilidade para que nós pudéssemos oferecer para as empresas uma resposta cada vez mais sofisticada, mais completa sobre o papel delas na responsabilidade social, uma vez que as empresas sozinhas têm muita dificuldade de colocar em campo as suas ideias, porque não tem braços, não tem conhecimento, não tem pessoas, não tem relacionamentos. E o Instituto possui toda essa força e transfere todo esse know-how, esse conhecimento para as ações que as empresas sonham, planejam, imaginam, idealizam. Então, os projetos são da empresa, mas é o Instituto quem faz a gestão dele. Empresas como Redditor, XP, Petrobras, Vale, Ambev, Brookfield, White Martins, Shell, são alguns dos exemplos das empresas que nós estamos assessorando ainda hoje e outras que já passaram pela nossa carteira. O mercado é bem diversificado e nós notamos que existe um crescimento exponencial nesse sentido. Eu recomendo a todo jovem, todo público que está buscando encontrar um caminho na responsabilidade social para acreditar no futuro que nós vislumbramos nesse campo, porque a mudança ela está muito evidente. Falamos aqui nas mesas anteriores sobre o crescimento da área do ESG, da prática da responsabilidade social corporativa, do engajamento das empresas, do valor econômico que o Júlio colocou tão bem, que traz para as empresas o benefício econômico, porque as empresas que têm um papel na responsabilidade social, elas ganham um fator de atração para ter colaboradores mais engajados, colaboradores que permanecem na empresa, colaboradores que trabalham em harmonia e, como consequência, acabam inovando, trazendo novas ideias, criando novos projetos. Atrai também o público consumidor que gosta da ideia de consumir de uma empresa que tem um papel na responsabilidade social. Os sócios ficam felizes e tudo isso corresponde cada vez mais à expectativa do que se espera de uma empresa do tempo atual. Acho que esse é um caminho sem volta. Cada vez mais as empresas vão ter um engajamento maior. Eu posso dizer que vivo aí há 30 anos, há 31 anos dentro desse mercado e noto com absoluta clareza a transformação que ocorreu nesses anos e que ocorre a cada dia. O que é uma ascensão profissional? Quando nós somos convidados numa empresa a receber uma promoção, né? O nosso chefe convida a gente, fala, olha, fulano, você está desempenhando muito bem o seu trabalho, eu quero oferecer a você uma promoção. Você agora vai ter um cargo superior, você vai ter alguns benefícios por conta disso, você vai receber um salário maior, você vai receber um espaço, vai ter uma mesa, um computador, uma sala mais bacana, você vai ter uma escalada, você cresceu na empresa, você foi promovido. A pessoa fica muito feliz, mas logo em seguida o chefe vem, bom, mas você terá também novas responsabilidades. Você agora vai ter que cuidar de uma equipe, você vai ter que bater uma meta, você vai ter que cumprir um prazo, você vai ter que trazer novos clientes, fazer novos negócios e para tudo isso para garantir essa sua posição. Ou seja, você recebe benefícios e tem novas responsabilidades. O mesmo acontece quando a gente constrói uma família. É maravilhoso construir uma família, é maravilhoso a ideia de casar, de ter filhos, de ter uma casa cheia, de brincar com os filhos, de levar os filhos para passear, de ir à festa e viajar no final de semana e jogar bola, brincar com ele, mas você terá também novas responsabilidades,
porque você vai ter que alimentar esse filho a vida toda, até ele crescer, você vai ter que garantir um plano de saúde, você vai... Tá saindo o som aqui ou é impressão minha? Aí, tá vendo? Tava distraído esse negócio, agora deu uma... Se ligou. Tô livre disso aqui, ai que bom. Eu acho que eu vou ficar até mais solto aqui agora. Então, minha gente, família você tem que garantir a saúde, pagar o plano de saúde, pagar o médico, pagar o dentista. Você tem que botar na escola, comprar livro, material, botar na aula de inglês. Ou seja, vem uma porção de responsabilidades e atribuições juntos. Isso é muito natural, porque tudo há um outro lado. E assim é também na escala humana. Quando nós nascemos, não escolhemos aonde vamos nascer. Ninguém pede para nascer num bairro, numa região, numa cidade, ou filho de um pai ou de uma mãe previamente definida. Nós nascemos e, seja onde for, é ali que nós vamos crescer e nós vamos viver. E nessa hora que a gente nasce, muitas variadas situações podem ocorrer. Né? Porque você pode nascer com saúde ou sem saúde, você pode nascer numa região pobre, uma região rica, você pode nascer filho de um pai e de uma mãe que vivem muito bem ou que não vivem, e tudo isso vai influenciar o quê? O seu desenvolvimento. Se você nasce numa família que te acolhe, tem carinho, tem amor, tem afeto, se essa família tem condições de te botar no colégio para você estudar, fazer uma faculdade, se você tem condições de ter nessa família um plano de saúde, ter médico e cuidar da sua saúde, você depois cresce no meio de um ambiente com boas relações, com pessoas legais, pessoas honestas, pessoas amigas, você vai crescer e vai ficar na idade adulta de que forma? Você vai ser uma pessoa capaz de trabalhar, produzir, ganhar comprar a sua comida, comprar o seu alimento, ter dinheiro para morar num apartamento, morar numa casa, vai ter condições de ter um carro, de viajar, de passear, de formar uma família. Logo, você vai ter uma condição de vida digna. Você vai viver de uma maneira satisfatória. E isso é muito bom, maravilhoso. Quem dera que o mundo todo pudesse viver dessa forma. Porque, do outro lado, existem outras pessoas que, ao contrário, não escolheram aonde nascer, não pediram para nascer filho daquele pai ou daquela mãe, ou daquele lugar, e nasceram numa condição que não tiveram amor, não tiveram educação, não tiveram estudo, não tiveram plano de saúde, médico, cuidados médicos, vacinas, vitaminas, não tiveram bons amigos, bons relacionamentos, e elas vão crescer, vão se tornar adultas de que forma? Serão adultos que não vão conseguir entrar no mercado de trabalho, não foram preparados para isso. Serão adultos que não vão conseguir se alimentar da maneira adequada, não vão conseguir ter uma casa, um lugar direito para morar, não vão ter dinheiro para comprar as suas coisas, suas roupas, seus bens, ou passear, viajar, e tudo isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida não digna. Não tem uma terceira opção nesse mundo. Existem as pessoas que têm uma vida muito digna, com muitas características favoráveis, outras com menos, mas aquelas que têm condições básicas para viver dignamente, vivem uma vida digna. Ao passo que as demais, que são a grande maioria do mundo, vivem de um outro lado, num grande abismo social, dividido entre aqueles que vivem na pobreza, na dificuldade, passando necessidade, e aqueles outros que têm a condição de viver uma vida satisfatória, uma vida favorável. Essa escolha não é uma prerrogativa, não é uma opção, ela é imposta pela vida. Ao passo que quem está na vida que não é digna, tem o grande desejo de migrar para a vida digna. Mas como é que ela faz isso? Qual é o caminho que ela faz isso? Ela não tem esse caminho sozinha. É preciso que as pessoas que têm a vida digna, que vivem confortáveis, que vivem bem, tenham a chamada consciência, que nada mais é do que o entendimento aonde se está nesse mundo. Nós aqui agora, por exemplo, temos a consciência que estamos na Rio Innovation Week, que hoje é uma quarta-feira, que são 5h30 da tarde, que nós estamos no mês de agosto. Nós temos toda uma configuração de informações que nos dão uma consciência, que nos permitem saber espacialmente, no tempo, onde nós estamos e o que estamos fazendo aqui agora. E assim é para todos os momentos da nossa vida. O tempo inteiro, a gente vive situações que nos dão informações para termos a consciência do que fazer.
o que fazer passa pelo nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha. O que a gente quer fazer? Qual é a minha escolha? Qual é a minha decisão? Eu faço isso desde a hora que eu acordo de manhã. Quando o meu despertador aponta ali e me desperta, eu tenho a opção de me levantar ou não. Eu tenho a opção de dormir mais 5 minutos. Eu tenho a opção de simplesmente não trabalhar naquele dia. Eu tenho a opção de levantar e me vestir e ir para o trabalho. Vou escolher a roupa de acordo com o tempo, de acordo com o que eu vou fazer. E assim vai sucessivamente. O que eu vou comer, se eu vou comer uma comida saudável, se eu vou comer uma comida ruim. São escolhas. É o livre-arbítrio que nós temos o tempo inteiro de fazer. E essa escolha a gente tem através da nossa consciência. E essa consciência, ela, quanto mais aguçada ela é, quanto mais nós lembramos que nós temos ela, maior é a nossa capacidade de se fazer. As pessoas falam muito que conhecimento nos traz a possibilidade de fazer qualquer coisa, não é verdade? A gente ouve muito isso. Eu acredito, o conhecimento ele é muito fundamental para se fazer quase todas as coisas. Mas o que faz a gente fazer qualquer coisa chama-se consciência. Se nós tivermos a consciência de que você quer fazer determinada atitude, determinado gesto, determinada ação, nós somos capazes de fazer. E por que, então, que a gente não faz mais ações sociais? Por que não se olha mais para as pessoas que precisam de apoio? Porque nem sempre as pessoas se conscientizam de onde elas estão no mundo. Qual é o seu papel? Qual é a sua forma de viver? E se você vive uma vida digna, porque você foi abençoado, agraciado, como já vimos, ninguém escolheu nascer e ter as possibilidades que se teve para começar a sua vida, você é uma pessoa que tem uma condição diferenciada e que, por isso, precisa entender que é preciso retribuir, devolver, ter a chamada responsabilidade social, que é contribuir para o desenvolvimento da vida daquelas pessoas que não tiveram as mesmas condições de você. Muito simples. Ah, mas eu preciso ser rico, eu preciso parar de trabalhar, eu preciso ser a Madre Teresa de Calcutá. Não. Nada disso é preciso. Precisa apenas você ter a vontade, a atenção, a escuta, prestar atenção no outro, ver qual é a dificuldade do outro. E você também não precisa ir para o interior do Brasil, procurar no sertão nordestino ajudar os outros. Seria muito bom. Mas você pode ajudar, às vezes, o teu porteiro do seu prédio, o seu funcionário da sua empresa, uma pessoa que você conheceu na rua, uma pessoa que você foi apresentado e que está vivendo uma dificuldade. Infelizmente, muitas pessoas enfrentam dificuldades. E, felizmente, nós temos uma grande capacidade de ter soluções para as pessoas que estão tendo dificuldades, quando a gente usa os nossos próprios conhecimentos, os nossos próprios poderes, o nosso poder do nosso relacionamento, o nosso poder da nossa competência, o poder dos nossos recursos financeiros, o poder das nossas influências. São poderes que a gente usa para a gente o tempo todo. Por que não usar um pouco desse poder para cumprir essa responsabilidade social? Afinal, como diz John Bunyan, você nunca terá realmente vivido até ter feito alguma coisa para alguém que nunca vai poder te retribuir. Não é preciso retribuir para você se sentir feliz. Você se sente feliz por si só, por ver o outro vivendo melhor, ver o outro resolvendo um problema que ele sozinho não está conseguindo solucionar. Dentro desse mundo social, nesses 30 anos de história do Instituto, nós aprendemos a compreender como é a esfera social. A partir do Instituto da Criança, que é uma organização que fornece credibilidade para as empresas e pessoas realizarem o investimento social, articula com inúmeras organizações sociais em todo o território nacional, são mais de 900 organizações em 24 estados, fortalece o terceiro setor, levando conhecimento, levando pessoas, aproximando empresas e criando projetos, promove seus programas próprios de impacto social, pratica ações humanitárias em situações emergenciais, nas chuvas, nas pandemias e outras frentes que necessitaram de apoio. Tudo isso inspira a solidariedade. E esse círculo transforma vidas, fazendo com que essa roda acompanhe um outro lado que nós compreendemos, que é o lado da assessoria para que as empresas tenham suporte e capacidade de realizar os seus projetos. Criamos a Consolida Soluções Sociais.
é a mistura da palavra consultoria com solidariedade, consolida soluções sociais. E o que ela faz? Ela assessora empresas em responsabilidade social, ela gera o investimento social, potencializa o impacto, ela reduz os riscos empresariais, uma vez que as empresas podem investir com mais segurança, apoia as ações do próprio Instituto da Criança, que o Instituto tem uma porção de ações próprias, projetos, programas independentes, e transforma vidas mais uma vez. Então, esse ciclo, levamos um bocado de tempo para apresentar, e hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês, porque nós entendemos que isso facilita muito o entendimento, a clareza sobre o que é, o que faz e o que procura entregar ao Instituto da Criança. Nós somos uma organização que trabalha com o objetivo de promover a vida. Nós somos pela vida, nós queremos a vida digna, nós queremos que as pessoas vivam melhor, que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas progridam, que as pessoas evoluam, que as pessoas sejam felizes. Para isso, a gente acredita que as pessoas, para ter essa condição, elas precisam de saúde, de amor, de paz, de bom senso, de humildade, de justiça, de verdade. Com esses elementos, que são os elementos que pautam a nossa trajetória, a gente procura mostrar para a sociedade que todos nós temos essa capacidade, e mais do que um objetivo, é um dever, construir a vida. Estamos no mundo para fazer com que o mundo seja um mundo melhor, um mundo onde as pessoas possam viver com desenvolvimento, com alimento, com casa, com sorriso, com família, com amor, construindo suas histórias com afeto, e que possam, assim, ter uma história de vida feliz e digna para todos, nesse curto ciclo de vida que nós temos enquanto estamos aqui nesse mundo. Nós acreditamos que, juntando as forças, todos nós somos capazes de promover o desenvolvimento humano, somos capazes de contribuir para preservar as vidas humanas. E somos, acima de tudo, capazes de inspirar a solidariedade, porque a solidariedade acontecendo, ela se multiplica, ela se expande, e cada vez mais os resultados aparecem. Durante o período da pandemia, o Instituto da Criança entrou dentro de um grupo chamado Movimento União Rio, com o objetivo de fazer reformas de leitos hospitalares, porque poderiam faltar leitos naquela ocasião. E assim, esse grupo fez uma mensagem através do WhatsApp, convocando a sociedade a fazer doações. E, em poucos dias, entraram 4 milhões de reais. E nós começamos, então, o movimento União Rio a fazer a expansão de obras em hospitais como o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital Universitário do Fundão, o Parque dos Atletas, lá na Barra, e fizemos também obras em Japeri e Nova Iguaçu. Foram 448 leitos ativados, 133 consultórios reformados, mais de 1 milhão de EPIs distribuímos com apoio do Instituto Desiderata, reformamos e compramos também mais de 450 equipamentos, 89 profissionais foram patrocinados no HU e mais de 10 mil metros de obra foram feitos. Foram 40 milhões de reais investidos no período de 2021. Encontramos o HU dessa forma na imagem acima, e vocês podem ver abaixo como entregamos ao final de um ano. Logo em seguida, no ano de 2021, fizemos uma parceria com a União BR, um movimento nacional, que estava, naquela altura, ainda um embrião muito pequenininho, tinha uma força muito grande de captação e uma energia muito forte das fundadoras, a Marcela Baltar e a Tatiana Monteiro de Barros. E essas duas jovens, com muita energia, começaram a trazer recursos para fazer a compra de equipamentos para os hospitais, de aparelhos, a fazer reformas, fazer usinas de oxigênio, já que o oxigênio estava acabando lá na região norte do Brasil, cestas de alimentos, foram mais de 70 mil cestas de alimentos. Fizemos uma obra com eles no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, com 1.400 metros, e em 2022 a Petrobras aplicou 30 milhões de reais para que nós fizéssemos a distribuição de botijões de gás em 149 municípios do Brasil. E assim, 275 mil botijões foram entregues para 64 mil famílias em 21 estados. Tudo isso foi concluído no final de 2022,
e apresentamos as contas para a Petrobras. Em maio, recebemos do Tribunal de Contas da União a aprovação integral das contas. Um outro case que demonstra como a União, como o comprometimento é capaz de transformar, aconteceu no ano de 2011, com as chuvas ocorridas na região serrana, quando o empresário Eduardo Eugênio Gouveia Vieira nos convidou para participar do projeto Nosso Cuiabá. O Instituto da Criança recebeu 50 mil metros de 4 famílias de terreno que nos doaram para fazer a construção de casas. Recebemos recursos de empresas como a Gerdau, a Klabin, a Coca-Cola, a British Gas, a XP e outras empresas, e com esses recursos contratamos a CMN, uma construtora, para fazer 24 casas de 3 quartos. Essas casas ficaram prontas em maio de 2013. Junto com o INEA, selecionamos as famílias e entregamos as casas para 24 famílias. Foi uma alegria incrível poder ver essas pessoas terem novamente a dignidade de ter suas casas. No entanto, tínhamos ainda terreno, não tínhamos mais dinheiro, e as pessoas já não contribuíam mais, porque já tinha passado muito tempo, a lágrima esfriou e as doações não vinham mais em 2013. Foi então que nós descobrimos que o governo de Estado tinha casas pré-moldadas que até então não sabia o que fazer. Negociamos com o governo, conversamos, nada aconteceu. Passaram-se alguns dias, eu encontrei com a mãe de um secretário do governo, minha amiga, voluntária do Instituto. Olha como é que é importante o relacionamento, que tanto falamos aqui hoje. Olha como é importante a boa articulação e a atenção. Eu comecei com ela e falei para ela em tom de desagravo. Estou muito desapontado, até o momento a gente não consegue avançar com o governo de Estado, que tem casas pré-moldadas, nós temos terreno e nada acontece, nada avança. E a mãe não falou nada. No dia seguinte, apertou o filho e logo em seguida me procurou. E começou então um novo projeto, um projeto para instalar mais 50 casas com 2 quartos, casas pré-moldadas que ficaram prontas em fevereiro de 2014, e lá pudemos botar mais 50 famílias. E assim o condomínio Nosso Cuiabá ficou pronto, com 74 famílias vivendo dignamente, e nós permanecemos até hoje olhando, acompanhando, fazendo relacionamento com eles, tentando levar boas práticas, bons hábitos para que esse condomínio se preserve e continue a crescer de uma forma saudável e positiva. Aqui eu faço uma provocação a vocês. É uma surpresa. Quero que vocês descubram, se surpreendam, experimentando, praticar cada vez mais o gesto generoso. A generosidade, ela traz uma alegria única para nós. Ela traz uma percepção de valor que só experimentando e vivendo e praticando. Então, eu convido a todos a tentar praticar com mais frequência. Sei que muitos de vocês devem fazer, muitas coisas acontecem, mas vamos tentar ter isso como um exercício, como um algo mais a se fazer todos os dias. Todo dia tem um pequeno gesto solidário, um pequeno gesto de generosidade, olhando, prestando atenção, buscando uma solução, buscando meio das outras pessoas que estão à sua volta viverem de uma forma melhor. Seja coerente, correspondendo à sua gratidão. Promova oportunidade aos que buscam por elas. Isso aqui, minha gente, é muito fácil a gente ser grato na palavra. É muito fácil a gente olhar para o prato de comida e falar obrigado, Senhor. É muito fácil a gente fazer um bom negócio, ou ser promovido, ou ganhar um dinheiro, ou ter um filho com saúde, ou ter a compra de uma casa, ou tantas coisas que a gente conquista na vida e fica feliz e fala, obrigado, Senhor, gratidão. Ok, legal, você está tendo o sentimento, você está vivendo o sentimento, é de verdade isso, é genuíno, maravilhoso, mas é preciso, no meu entender, que a gente tenha também atitudes que correspondam com a nossa gratidão. Gestos que façam valer o tamanho do sentimento. Se você é muito grato, faça muito. Procure fazer muito, porque essa é a sua responsabilidade. E isso, no fundo, é algo que vai te fazer bem, porque servir e ser útil ao próximo são privilégios.
que preenchem o nosso coração de alegria e expandem o sentido da nossa própria existência, à medida em que a gente tem um sentido maior para viver, de que não seja tão somente viver para a nossa própria vida. Poder viver para construir meios para que outras pessoas vivam melhor, expande o sentido da vida, aumenta o propósito que tanto se fala, a gente lê, ouve, falar, precisa ter propósito, tem pessoas que vivem sem propósito. Hoje alguém falou aqui, uma das coisas que as pessoas pensam na hora que vão morrer é que não realizou os seus sonhos, os seus propósitos. Por que não realizou? Porque não quis, porque não teve atitude, porque não teve realmente a vontade, a determinação que nos move. E essa vontade, essa determinação, ela está extremamente ligada na nossa consciência. Não é consciência da dor da consciência, do peso da consciência, ou qualquer coisa semelhante, mas sim a conscientização, o entendimento, a percepção, notar claramente o que eu devo fazer. E certamente, quando somos gratos, nós devemos ter coerência, agindo, favorecendo os outros. Afinal, o ato de doar é um ato inverso. A gente oferece, parece que a gente está dando, oferecendo para o outro, mas no fundo somos nós que recebemos. Não bens materiais, não dinheiro, não algo físico, mas nós recebemos a certeza de que a nossa vida está valendo a pena viver, que é o grande barato dessa vida. Para a gente chegar numa idade avançada, quando a gente estiver no final da vida, poder olhar para a nossa história e falar: minha vida valeu a pena. Nessa vida a gente só guarda em definitivo as lembranças, as histórias. Nos resta fazer delas as melhores possíveis, para que a gente possa terminar a vida falando: valeu a pena, está tudo certo. A vida foi boa, a vida foi plena. E deixar o teu legado para que outras pessoas possam seguir a partir daquilo que você ofereceu para elas. A melhor forma da vida continuar, permanecer, é você deixar para os outros aquilo que você é. Porque o que você tem acaba, se perde, estraga e não tem tanto valor assim. Mas o que você passa com a sua essência, com a sua verdade, com o seu amor, isso é perpétuo, isso vai ficar para sempre no coração daqueles que nos sucedem. E, finalmente, meus amigos e amigas, eu convido vocês a refletir sobre algo muito básico. Pensar a cada dia se aquilo que vocês vivem, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês alcançaram, aquilo que vocês conquistaram, aquilo que vocês construíram, vocês estão fazendo todos os dias algo por merecer. Façam por merecer aquilo que vocês são, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês querem para o mundo melhor. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Nós temos aqui uns 5 minutinhos aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguém quiser comentar alguma coisa, alguém tiver alguma ideia. O Instituto é muito aberto a ideias, a vida toda a gente se orgulhou de ter o privilégio de receber muitas informações, muitas sugestões, e através dessas pessoas, através dessa grande rede de amigos e amigas, nós fomos criando as soluções e encontrando os caminhos que permitiram o Instituto evoluir. E hoje eu quero também manifestar aqui a minha alegria em ver a Shirley. Cadê a Shirley? Achei que ela estava por aqui. Cadê a Shirley? Estava aqui. Não está aqui? Tinha visto a Shirley aqui. Bom, uma grande amiga nossa que estava aqui também deve ter saído. Mas eu queria, então, dar a vocês essa voz, saber se alguém gostaria de comentar, trazer alguma ideia, perguntar alguma coisa, para que a gente possa encerrar, então. Certo? Júlia, quer falar? Minha filha. Queria saber se o Instituto tem planos de expandir internacionalmente. Gente, o Instituto ele trabalha permanentemente com o objetivo de avançar, de expandir, de levar a sua experiência e o que a gente aprendeu a acreditar para todos aqueles que tiverem interesse. Naturalmente, não é uma missão fácil, a gente já trabalha em vários lugares aqui do Brasil, mas
internacionalmente, a gente consegue, eventualmente, trazer doações. Já várias vezes recebemos doações internacionais, mas não conseguimos replicar o que a gente faz ainda em nenhum outro país. Mas é uma ideia que seria formidável, se a gente tiver a oportunidade, se a gente tiver um caminho, se a gente tiver uma janela de entrada, gostaríamos, sim, quanto mais pessoas puderem conhecer esse modo de trabalhar do Instituto da Criança, é do nosso interesse, do nosso objetivo, sim. Obrigado. Então é isso, minha gente. Muito obrigado a todos mais uma vez pela atenção. Obrigado. Obrigada, Pedro.